um corpo A de carga 8 coulomb é colocado em contato com um corpo B inicialmente neutro. Em seguida, são afastados um do outro. Sabendo que a carga do corpo B após o contato é 5 coulomb, qual a nova carga de A? Bom, então a situação que nós temos, vou colocar aqui questão número 1. Então nós temos dois corpos. Nós temos corpo A e corpo B. Esses dois corpos, eles serão colocados em contato e depois eles serão separados, tá bom? O que acontece? A carga do corpo A é de 8 coulomb e a carga do corpo B é 0 coulomb, porque B está neutro. Então, esses corpos vão entrar em contato. Bom, o que é que vai acontecer quando os dois corpos entrarem em contato? Deixa eu botar aqui, ó, 0 coulomb, tá? É a carga elétrica de B. Bom, a carga elétrica dos dois juntos vai ser 8 mais 0, que vai dar 8. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, a carga elétrica total será 8. Quando esses dois corpos forem separados, o que é que vai acontecer? Observe que, após o contato, o corpo B ficou com 5 coulomb. Então, B ficou com 5 coulomb e A ficou com X coulomb. Só que pelo princípio da conservação das cargas elétricas, veja bem, X mais 5 tem que dar 8, porque a soma algébrica das cargas elétricas tem que ser a mesma. Então, X vai ser 8 menos 5, X vai ser 3 coulomb. Então, a nova carga elétrica do corpo B é 3. O gabarito da questão é a letra B. Aí você vai falar para mim assim, mas Luiz, as cargas elétricas elas não se dividem quando dois corpos entram em contato, pelo princípio da conservação das cargas elétricas. As cargas elétricas não deveriam ser divididas por 2? Olha, pessoal, as cargas elétricas elas só serão iguais se os corpos forem idênticos. E em nenhum momento na questão, observe que em nenhum momento na questão, a questão fala que os dois corpos são corpos idênticos. Tudo bem até aí, pessoal? Questão número 2, a questão de uma faculdade de tecnologia, é FATEC, não é FAETEC não, tá, gente? É Faculdade de Tecnologia, uma faculdade que tem em São Paulo. Nessa questão, ele diz o seguinte para a gente. Ele fala que considere 3 esferas metálicas, X, Y e Z, de diâmetros iguais. Ó, aqui os corpos têm diâmetros iguais, eles são idênticos, tá vendo? Y e Z estão fixas e distante uma da outra o suficiente para que os efeitos de indução eletrostática possam ser desprezados, ou seja, não há separação dos prótons e dos elétrons nos corpos, tá? Nesses corpos aí. A situação inicial das esferas é a seguinte. Bom, então nós temos que X neutra, Y carregada com carga mais Q e Z carregada com carga menos Q. As esferas não trocam cargas elétricas com o ambiente, tá? Fazendo-se a esfera X tocar primeiro na esfera Y. Opa! Então vamos lá? Então, ó, eu tenho a esfera X e tenho a esfera Y, tá? Isso aqui é a questão número 2. Vou colocar aqui para você acompanhar esse raciocínio. A esfera X está neutra, então a carga elétrica dela é 0. A esfera Y está com carga mais Q. Então, eu tenho aqui, ó, Q coulomb, tá bom? Vamos colocar a esfera X em contato com a esfera Y. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, nós teremos que a carga elétrica total das duas vai ser Q, certo? Eu somei aqui, ó, 0 mais Q. E agora elas vão se separar. Bom, elas vão se separar. Ao haver a separação, como elas têm diâmetros iguais, tá vendo? Ó? Tá vendo? Diâmetros iguais, ó. Considere 3 esferas metálicas. Nesse caso,
os corpos são idênticos. Então, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a carga de cada uma delas? Q sobre 2 para x e Q sobre 2 para y. Beleza? Bom, agora a esfera, veja bem, fazendo-se a esfera x tocar primeiro na esfera y e depois na esfera z. Então, a esfera x toca em y primeiro, separou. Agora, vamos pegar as duas esferas, ó, x e z, e fazer o contato entre elas. Tá vendo? Fizemos o contato entre elas. Qual era a carga da esfera x? A carga da esfera x era Q sobre 2. Qual era a carga da esfera z? A carga da esfera z menos Q. Então, a carga elétrica total vai ter que ser essa soma algébrica aqui, ó. Q sobre 2 menos Q. Bom, somando, fazendo essa diferença aqui, Q sobre 2 menos Q, isso vai dar menos Q sobre 2. Ok? Beleza? Somei. E agora nós vamos separá-las. E agora nós vamos separar essas duas esferas que você está vendo aí. Ao separar a esfera x da esfera z, o que é que acontece? Essa carga elétrica aqui vai ser dividida. Então, vai ficar menos Q sobre 4 para uma e menos Q sobre 4 para outra. Tá? Lembrando que quando você pega isso aqui, uma fração, menos Q sobre 2, e divide por 2, vamos usar a matemática para nos ajudar. Aqui, ó, menos Q sobre 2 dividido para 2, isso é a mesma coisa que menos Q sobre 2 vezes 1 meio. Isso é divisão de frações, tá? Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Então, daqui, ó, menos Q sobre 4 para cada uma. Então, a carga final da esfera x será menos Q sobre 4, gabarito, letra E. Questão número 4, outra questão conceitual. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros. Então, bastão de vidro, ó, bastão de vidro, e lã, pano de lã, inicialmente neutros. Então, nenhum dos dois está eletrizado, tá? Eles serão eletrizados e o processo de eletrização é por atrito. Um vai ser esfregado no outro. Pode-se afirmar que só a lã fica eletrizada? Só o bastão fica eletrizado? O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal? Falso, tá? Falso. Só a lã fica eletrizada é falso. Só o bastão fica eletrizado é falso, tá legal? O bastão e lã se eletrizam, sim, mas não com cargas de mesmo sinal. Cuidado, tá? Não com cargas de mesmo sinal. Na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais iguais e contrários. Então, letra D, ó, o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos, sim, gabarito, letra D. Aí, ó, bem tranquilo, tá vendo? Outra questão conceitual. Questão 5. Alguns fenômenos naturais relacionados com a eletricidade estática estão presentes em nosso cotidiano. Por exemplo, o choque que uma pessoa recebe ao tocar a maçaneta da porta de um automóvel em um dia seco no inverno. Então, o choque, ó, isso aqui é um fenômeno físico que está relacionado à eletrostática, tá? Está relacionado à eletrostática. O choque que uma pessoa recebe ao tocar a maçaneta da porta de um carro em um dia seco no inverno. Além disso, a eletrostática tem uma aplicação importante em várias atividades humanas, como o filtro eletrostático para a redução da poluição industrial e o processo xerográfico para fotocópias, né? Você que acha que máquina de xerox não tem física, tá aí. Com relação à eletrização de um corpo, ó, olha só, presta atenção. Presta atenção aqui, ó, com relação à eletrização de um corpo. É correto afirmar que um corpo eletricamente neutro que perde elétrons, fica eletrizado positivamente? Bom, parece que isso está correto. Vamos ver as outras. Um corpo eletricamente neutro não tem cargas elétricas? Falso. Falso. Isso aqui é falso. Tá? O corpo tem cargas elétricas, só que a carga elétrica positiva é igual à negativa, por isso que diz que o corpo está eletricamente neutro.
Um dos processos de eletrização consiste em retirar prótons do corpo. Retirar prótons do corpo, isso é falso. Os prótons não saem de um corpo. Os prótons não se desprendem do núcleo de um átomo, tá bom? Um corpo eletricamente neutro não pode ser atritado por um corpo eletrizado? Falso. Um corpo eletricamente neutro, ele pode ser... não pode, peraí, desculpa, li errado. Um corpo eletricamente neutro não pode ser atraído, está escrito atraído, tá? Eu li atritado. Não pode ser atraído por um corpo eletrizado? Pode. Pode sim. Pode porque se o outro corpo está eletrizado, ele vai atrair as partículas de sinais contrários desse corpo que está neutro. Então, ele vai ocorrer a atração, tá? Friccionando é atritando, tá? Friccionando-se dois corpos constituídos de mesmo material. Um se eletriza positivamente e o outro negativamente. Bom, friccionando-se dois corpos constituídos do mesmo material, hein? Um se eletriza positivamente e o outro negativamente. Isso é falso. Isso é falso porque só vão ficar eletrizados corpos ao serem atritados se forem de materiais diferentes, tá bom? De materiais diferentes. Se dois corpos são do mesmo material e você atritar eles, dificilmente eles vão ficar eletrizados, tá? Porque senão seria fácil, né? Você pega dois pedaços de plástico, por exemplo, do mesmo material, esfrega, aí os dois estão eletrizados. Não, isso não acontece. Isso só acontece se você esfregar vidro com lã, plástico com lã ou com pele de gato, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão é a letra A, tá legal? É a letra A. Um corpo eletricamente neutro que perde elétrons fica eletrizado positivamente. Por quê? Porque esse corpo, ele fica com falta de elétrons. E quando o corpo fica com falta de elétrons, fica com elétrons em falta, ele fica eletrizado positivamente, porque ele fica com mais prótons do que elétrons. E as cargas elétricas dos prótons, os prótons são partículas eletrizadas positivamente. Questão 6. Vamos lá, questão 6. O princípio da conservação da carga elétrica estabelece que princípio da conservação da carga elétrica estabelece que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Isso é verdadeiro. Só que nós queremos analisar o princípio da conservação da carga elétrica, da conservação, tá bom? As cargas elétricas de mesmo sinal se repelem? Isso é verdadeiro. Só que isso não é o princípio da conservação da carga elétrica. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem? Isso é verdadeiro, mas isso também não é o princípio da conservação da carga elétrica. A soma das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado? Sim, isso é verdadeiro também, tá? Vamos ver as outras. A soma das cargas elétricas positivas e negativas é diferente de zero em um sistema eletricamente neutro? Não. Não. Não é isso que diz o princípio da conservação da energia elétrica. Os elétrons livres se atraem? Também isso é falso, tá? O gabarito é a letra C. O princípio da conservação da carga elétrica diz que a soma das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado. Vimos isso na primeira aula de eletrostática. Questão 7, questão da PUC. Questão 7, questão da PUC. Duas esferas condutoras de iguais dimensões, A e B, estão eletricamente carregadas como indica a figura, tá? Aqui está faltando um Ozinho aqui, como indica a figura. Sendo unidas por um fio condutor no qual há uma chave C inicialmente aberta. Então, aqui tem uma chave, tá vendo? Chave C aqui, ela está aberta. Ou seja, os corpos A e B não estão em contato. A está carregado com 6 coulomb e B está carregado com menos 4 coulomb, tá ok? Quando a chave C é fechada, passam elétrons
passam elétrons de onde para onde? Bom, vamos lá. De onde para onde? Olha só. A está eletrizada positivamente, então está com falta de elétrons. B está carregada negativamente, está com excesso de elétrons. Ao ligar a chave C, é claro que os elétrons vão de B para A, tá bom? Os elétrons vão de B para A, porque B está com excesso de elétrons e A está com falta, beleza? Então, de A para B, onde tiver escrito de A para B, eu já vou eliminar. Então, aqui, ó, de A para B, ó, isso é falso. De A para B, isso é falso. Aqui, ó, de B para A, de B para A, de B para A. Então, vai ser ou a letra C, ou a letra D, ou a letra F. Ficamos entre essas três aqui, tá bom? Agora, qual vai ser a nova carga de A? Quando você ligar isso aqui, quando nós ligarmos isso aqui, qual vai ser a nova carga de A? Bom, vamos lá. O que é que vai acontecer quando você ligar? Quando a gente ligar, eles vão entrar em contato pelo princípio da conservação de energia, pelo princípio da conservação das cargas elétricas, tá bom? Nós vamos somar. Então, somando 6 coulomb menos 4 coulomb, nós vamos ter um total de 2 coulomb. Tá legal? Nós vamos ter o total de 2 coulomb. Mas essa carga aqui, de 2 coulomb, é a carga total com elas juntas, tá bom? Se a chave C for aberta novamente, isso aqui vai ser separado, tá bom? Isso aqui vai ser separado, e aí A e B vão ficar com cargas iguais de 1 coulomb cada uma. Bom, então vamos lá, ó. De B para A é a nova carga de A é mais 1 coulomb? Sim. De B para A é a nova carga de B é menos 1 coulomb? Falso. Tá bom? De B para A e a nova carga de A 2 coulomb? Falso. 2 coulomb é a carga total delas duas juntas, não só a carga de A. Tá legal? Então, o gabarito é a letra C.